Fala, meus guerreiros! Vamos falar hoje sobre aplicando Data Mining, ou melhor dizendo, SQL para Test Mining. Para quem não me conhece, eu sou o Roger Cavalcante Sampaio, sou graduado em Ciência da Computação e tenho uma paixão por dados. Sou autor do site www.rogersampaio.com. Lá eu escrevo semanalmente artigos sobre a área de dados, tanto para quem é da área, tanto como também para aqueles que são curiosos, ok? Procuro abordar assuntos famosos, assuntos atuais de uma forma bem leve, bem descontraída, não muito técnica. E além também de ter alguns cursos, como por exemplo o curso de SQL, vale a pena você conferir. Vamos começar. Hoje nós enfrentamos um grande desafio nas empresas, nas organizações, independente de qual eu esteja falando, seja um hospital, seja uma escola, seja uma loja que vende sapatos, enfim. Hoje o desafio é que eu não quero apenas extrair dados e informações, e sim conhecimento, que vai além de dados e informações. Antigamente era suficiente você cruzar os dados e informações e montar, por exemplo, relatórios gerenciais para saber, por exemplo, eu quero saber quantos sapatos eu vendi nesse mês, qual foi o produto que mais saiu. Hoje em dia, a pergunta que as empresas querem fazer é outra. Eu falei, elas querem saber, por exemplo, qual vai ser a previsão de vendas do próximo mês, para que eu possa me antecipar e fazer alguma estratégia, né, para me diferenciar da concorrente. E é possível? Sim. É possível, sim. Então aí entra a descoberta de conhecimento em base de dados, chamado KDD. E esse processo passa pelas seguintes etapas: seleção, processamento, transformação, mineração de dados, ou seja, data mining, interpretação e análise. Perceba que data mining é uma das etapas desse processo de descoberta de conhecimento. Seleção, então, eu vou selecionar as fontes de dados que eu tenho. Pode ser uma planilha Excel, pode ser um e-mail, pode ser registros da própria base de dados. Depois eu vou processar todos esses dados e informações. Depois eu vou fazer transformação. Por exemplo, suponha que data de aniversário é uma informação relevante para mim. Numa planilha, ela está como dia, mês e ano, sendo o ano com formato de 2 dígitos. Na outra planilha, ela também está como dia, mês e ano, mas o ano está em formato de 4 dígitos. Aí, neste caso, nós temos que decidir se nós vamos usar o formato de ano em 2 dígitos ou de ano em 4 dígitos, ok? Então você vai trabalhar com cada um desses dados e informações, tirando o excesso, adaptando. E aí vem a data mining, ok? Você vai pegar os dados e informações relevantes e vai começar a trabalhar inteligência, conhecimento com eles. O nome data mining lembra você fazer mineração nos dados. Quando você tem uma mineradora de ouro, você procura pegar, né, aquelas pedras e esculpir ouro, né? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, pegar os dados e informações e tentar esculpir para que eles realmente sejam tão valiosos assim como o ouro. E por último tem a interpretação e análise. Esse processo, gente, ele é interativo, que ele depende da ação do ser humano e ele não necessariamente vai uma única vez. A seleção pode ir para o processamento, depois do processamento pode voltar para a seleção, até que consiga resolver o problema que se pretenda.
ok? Tudo parte de uma necessidade de negócio. Enquanto ela não for atendida, nós iremos executar esse ciclo. Test Mining, então, é um subtipo de Data Mining, só que os dados aqui vão ser textos, ok? E isso já dificulta a manipulação pelo fato do texto, né, dos dados textuais, em geral não terem uma estrutura específica. A gente desconhece o tamanho, o tipo. Aí é um pouquinho mais trabalhoso pra gente, né? Aqui exemplo de alguns dados textuais. Eu posso ter, por exemplo, uma mensagem enviada de um celular, um post no Twitter, ou então um e-mail. Alguns exemplos de aplicação seria detecção de spam, baseado em algumas palavras que o e-mail tem, a forma com que o e-mail se comporte, ok? Você consegue detectar se é um spam ou não. Análise de sentimento, que é basicamente uma empresa saber o que os consumidores pensam de um determinado produto ou tecnologia dela, ok? Se eles estão gostando, se não estão gostando. Detecção de idioma numa página web baseado no número nas palavras mais frequentes, ok? Aqui algumas ferramentas para a gente aplicar Data Mining. Eu tenho Oracle Data Mining, Weka, Microsoft Data Analyzer e por aí vai. E a gente pode também usar a linguagem SQL para Test Mining. Alguns comandos úteis seriam select, update e principalmente as funções para manipulação de strings, né? Já que a gente está manipulando campos textuais. Então eu tenho a upper, lower, initcap, length, substr, concat, string, tr, replace, lpad, wrapped e por aí vai, ok? Eu vou mostrar para vocês cada uma delas. Vamos voltar aqui, ok? Vamos lá, todo mundo? Vamos abrir o nosso banco aqui, vou deixar isso aqui como comentário. Existe uma tabela chamada Duo, que na verdade ela é utilizada para testes, né? Você pode usar ela para testar funções, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha nos campos dela. Ela tem apenas um único campo, chamado dummy, ok? Então vamos começar pela função upper, ok? Aqui neste caso eu vou substituir o asterisco por ela. O que a função upper faz? A função upper ela converte uma string ou um texto em maiúsculo, ou seja, faz com que todas as letras fiquem em maiúscula. As que são minúsculas passam a ser maiúsculas e as que são maiúsculas permanecem maiúsculas. Então vou dar um exemplo aqui. Esse é um exemplo para verificar. E antes disso eu vou colocar o texto também, né, para a gente comparar o que vai acontecer. Pronto. Vamos executar. Olha só. Aqui é o original e aqui é o texto com a função upper aplicada. Perceba que aqui tem maiúsculo e minúsculo, né? A primeira letra é maiúscula. E aqui no segundo caso, todas as letras estão maiúsculas. É isso que ela faz, ok? E se eu quiser converter todas as letras em minúsculas, eu vou usar a função lower. Ao invés de ser upper,
Eu vou utilizar lower. Eu vou colocar aqui cada letra maiúscula para a gente observar melhor o que vai acontecer. Vamos executar. Olha só que tinha letra maiúscula e todas as letras ficaram minúsculas. Ó, esse E, por exemplo, ficou minúsculo. Este E de exemplo também ficou minúsculo e assim sucessivamente. Vamos usar a função initCap. A initCap, ela nada mais é do que vai deixar a primeira letra de cada palavra maiúscula. InitCap. E você passa a string para ela. Vamos executar. Só que aqui eu tenho que colocar assim, eu vou colocar aqui, ó, para a gente observar melhor. Olha o que aconteceu, a primeira letra de cada palavra é maiúscula. O E estava maiúsculo, esse E aqui está maiúsculo agora. A palavra 1, a letra U está maiúscula. Exemplo, a primeira letra, o E está maiúsculo, as demais estão minúsculas. E assim sucessivamente, a primeira letra de cada palavra fica maiúscula, ok? Aí nós temos a função length, que nada mais é do que contar a quantidade. Aí nós temos a função length, que nada mais é do que contar a quantidade de caracteres, ok? Vamos executar. Tem 16 caracteres, incluindo também os espaços. Vamos verificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok? Aí existe a função substr. Substr nada mais é do que ele vai quebrar a string, ok? Vai devolver uma determinada parte da string para a gente passa a posição inicial e a posição final. Eu quero devolver, por exemplo, apenas meu. Não quero devolver mais nada, o resto não vai aparecer. Então começa do 1, 1, 2, 3 e para no 3. Ok? E vou mostrar o texto original para a gente comparar. Olha só, o texto original, meu nome é Roger, e a função aplicada só retornou apenas meu, ok? Retornou porque começou da posição 1 e terminou na posição 3. 1, 2, 3. Isso que faz a substr. A concat nada mais é do que concatenar duas strings, ou seja, juntar duas strings, ok? Equivale ao operador, a esse operador aqui. Entendeu? Vamos observar. Select. Colocar aqui concat. Aqui você vai passar as strings que vão ser unidas. Meu nome é... Vou colocar assim, meu nome é Roger. E aqui eu vou colocar o sobrenome. Cavalcante Sampaio. From Duo. Vou colocar um espaço aqui para não ficar muito feio. Olha aí, meu nome é Roger. Ele concatenou, juntou com Cavalcante Sampaio. Isso equivale também a você fazer isso aqui, ó, select. Com isso aqui. É a mesma coisa. Eu recebi o mesmo resultado. Olha só, a mesma coisa. Existe o operador, na verdade, aliás, a função trim, que remove os espaços antes do texto e após o texto, ok? Vou colocar aqui com vocês, então, select. Vou colocar a função trim e aqui eu vou colocar uma string, ok? Vou copiar o exemplo anterior lá.
Só que aqui eu vou colocar uma série de espaço antes do texto e depois o texto. From Duo. E eu vou colocar o texto original também para a gente comparar. Vou quebrar isso aqui porque ficou muito grande. Vamos executar. Olha só, o texto original tinha espaço antes e tinha espaço depois. Aplicando a função que no espaço antes sumiu. Outra função bastante prática é a função insstr, que ela retorna aonde ela encontrou determinado caractere. Vamos colocar um exemplo prático, ó. Colocar select ins str. Vou colocar uma string aqui. From Duo. Eu tenho que dizer qual é o caractere que eu estou procurando. Procurando o caractere U. Vai tornar a posição onde ele foi encontrado. Na posição 3. 1, 2, 3. Perfeito? Existe a função replace, que vai substituir uma string pela outra, numa determinada string. Então, por exemplo, se eu usar replace aqui, eu vou substituir, ok? Aonde tiver a letra E, eu vou substituir por um asterisco. Vou colocar o texto original e vou executar. Então, onde tinha a letra E, ele substituiu por um asterisco. Aliás, desculpa, onde tinha a letra U, ele substituiu pelo asterisco. Ó. E aqui, que era o U, tem um asterisco, certo? Onde tem a letra E agora, como é que seria? Ó, que tinha a letra E substituído por asterisco, letra E tirou asterisco, que tinha a letra E substituído por asterisco, ok? Existe a função lpad e rpad agora. A função lpad, ela vai... Vamos colocar aqui. Colocar um texto para ela, já eu explico para vocês. Meu nome é Roger. E aqui ela vai colocar esse traço aqui, já eu explico para vocês. From Duo. A função lpad, ela vai preencher, ok? Antes do início do texto, por um determinado caractere. Nesse caso aqui você passa a string, o caractere que ela vai preencher e o limite dela. Vamos executar que a gente vai entender melhor. Que você passa o limite e aqui o caractere que vai ser substituído. Na verdade, o caractere que ela vai preencher. Pronto. Então, olha só. Meu nome é Roger. E até o limite de 20 ela preencheu com tracinho. Então, se você copiar, ó, tem 1, 2, 3, 4. Ok? Aqui é o total, tem 20 caracteres. Se eu diminuir, olha como é que vai ficar. Ele nem vai mostrar. Agora, se eu aumentar 40, olha como é que fica. Ao total, isso aqui tem 40, ok? Incluindo o texto também.
A outra, RPad, ela faz o inverso. Ao invés de ser pela esquerda, ele vai fazer o preenchimento pela direita. Olha só. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Essas são as funções mais comuns de strings, ok? Quando nós estamos fazendo limpeza nos dados, elas podem ser bastante úteis. O processo de limpeza de dados, ele envolve, por exemplo, para análise de dados, ele envolve você fazer remover caracteres especiais, como por exemplo cifrão, underline, remover acentuação gráfica e por aí vai. Antes de finalizar, eu quero que vocês olhem um exemplo prático, ok? Eu vou abrir o RStudio aqui. Isso aqui é um projeto de análise de sentimentos, ok? Aqui eu vou instalar o pacote RSQLite. Vou carregar a biblioteca rqlite e a string R, ok? Juntamente com DBI. DBI ele separa o front-end do back-end e você consegue uma conexão direta, ok? Com banco de dados, sem muitas complicações, e é muito útil, ok? Vamos carregar esses pacotes aqui, ok? Vou criar um data frame, e esse data frame é criado a partir de uma planilha em Excel, ok? Que é o arquivo de sentenças. Aonde nesse arquivo eu tenho, deixa eu abrir aqui para vocês. Uma lista de sentenças, ok? Onde eu tenho number, valence, test, ok? O valor, o número, um valor e um texto associado que descreve sentimentos, ok? Bons e ruins. Vamos voltar para o RStudio lá. Vou guardar tudo dentro de um dataset chamado sentenças. Vou mostrar as 5 primeiras linhas. Ok, olha só, mostrou. Vou fazer algumas correções, corrigir o nome das colunas através da função trim, ou seja, tirando o espaço entre elas. Isso é sentenças number, sentenças valence e sentenças test. Vamos executar. Vou criar uma conexão com o banco de dados. Eu vou utilizar um caminho especial chamado memory, sendo assim dispensa o usuário e a senha, ok? E eu vou usar um objeto do DB, então dbConnect, aqui eu passo RSQLite, o caminho é a memory, vou guardar em conexão, no objeto conexão, ok? Agora se eu quiser exibir todas as tabelas de lá, eu vou dar um dblist tables passando a conexão. Não tem nada por enquanto. Agora eu vou escrever na tabela, ok? Então eu vou dar um dbWriteTable, ok? Eu vou dar o nome da tabela de teste, vou escrever sentenças, utilizando a conexão, objeto de conexão com a base de dados. Vou listar todas as tabelas, dblist_tables da com. Perceba que no banco de dados existe uma tabela chamada teste. Vou listar os campos dela, dblist_fields. Perceba que tem number, valence e test, ok? E eu vou mostrar o resultado dessa tabela, os registros dela, através da função dbReadTable. Perceba que ele mostrou. Vou carregar outro dataset chamado palavras, ok? Que vai ter 2 colunas, word e sentimento, ok? Fazer a mesma coisa e vou guardar numa tabela chamada afim.
Executar. Escrever. Lendo a tabela. Olha lá. Olha só o SQL sendo aplicado na prática, ok? Aqui eu estou enviando através disso aqui, DB Send Query, eu estou enviando uma query para ser executada no banco de dados, ok? E estou guardando o resultado dentro de um objeto chamado res, ok? Então aqui eu estou aplicando SQL, ok? Select asterisco from test limit 3. Eu estou trazendo os resultados da tabela teste, ok? Apenas os 3 primeiros resultados. Vamos executar. E aqui, através de db fetch, passando o hash, eu vou mostrar o resultado. Olha só as 3 primeiras linhas. Você viu? Eu estou usando um comando select para manipular os dados, para fazer limpeza nos dados. E aqui eu estou, no segundo caso, fazendo uma limpeza de dados. Eu estou substituindo uma série de caracteres, ok? Tirando ponto, trocando por espaço não vazio e por aí vai, ok? Vou enviar essa query aqui. Select, replace. Lembra que a gente falou da função replace? Vou exibir o resultado. Ok? E é isso, pessoal. Ok? Então nós vemos que o SQL é uma ferramenta para auxiliar na limpeza de dados juntamente com outras, que data mining faz parte da descoberta de conhecimento em bases de dados, sendo uma das etapas do processo, ok? E dentro de data mining nós temos o test mining, que é quando os dados são em formatos textuais e a gente precisa trabalhar eles para descobrir padrões, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima!